No pré-concerto de hoje, nós vamos falar sobre musique française. Non, rien de rien. Non. Tá muito bonito, mas não é essa música francesa. Nós vamos falar sobre música coral francesa. No concerto Tant la Voix, o coro da Camerata Antiqua de Curitiba trará obras únicas para coro misto a capela, e que foram baseadas no estilo chanson. São 3 compositores do século XX que, porém, resgataram o estilo francês renascentista. São os franceses Claude Debussy e Maurice Ravel e o alemão Paul Hindemith. Chanson é uma palavra francesa que significa canção, mas também é um estilo musical que surgiu na França no período renascentista. Eram músicas muito curtas, de forma muito simples, e elas contemplavam diferentes temas, acontecimentos do cotidiano, políticos e também amorosos. O programa começa com a única obra escrita por Claude Debussy para coro misto a capela. A escolha de Debussy para começar o concerto não acontece por acaso. Debussy foi um compositor de personalidade forte, muito rebelde, ambicioso, e ele não seguia regras. Inclusive, tem uma história dele com o professor Giraud. Ele chegou com a lição de casa para o professor olhou para ele e falou assim: tá, mas que regras você usou para escrever isso aqui? E ele olhou para o professor e falou assim: eu usei as minhas regras. E o professor falou: tá, mas você só pode fazer isso se você for um gênio. E mal sabia o professor que, na verdade, ele era um gênio. Nessa época, na virada do século, quando o Debussy estava estudando no Conservatório de Paris, a música erudita, ela estava chegando nos limites da sua possibilidade de escrita. Compositores como Liszt, Chopin e Wagner já tinham esgotado as possibilidades de escrever para música tonal. O Debussy percebeu isso e começou a quebrar regras, e nós podemos dizer que ele foi o compositor que abriu as portas para a música do século XX. Debussy começou a utilizar escalas hexatônicas de tons inteiros, pentatônicas, resgatou os modos eclesiásticos que eram utilizados nas composições renascentistas. Hindemith e Ravel também fazem parte desse programa, desse concerto, e tiveram sua música fortemente influenciada por essa iniciativa de Debussy. Trois Chansons, o primeiro ciclo deste concerto, foi composta entre 1898 e 1908 e usa textos de um príncipe francês chamado Charles d'Orléans, que nasceu no século XIV e ficou conhecido por ter escrito esses textos quando foi capturado pelos ingleses. A marca de Debussy é a exploração de timbres, sofisticação na escrita e uso de texturas diferenciadas, acordes inesperados. Ele também soube explorar ritmos de uma forma diferenciada. Você deve conhecer o Debussy, por exemplo, da música Clair de Lune. Trois Chansons começa com a canção Dieu, que l'a fait bon regarder, que numa tradução livre significa Deus, que visão que ela tem. E você ouve essa música e parece que ela paira no ar, ela não tem chão. Quem já ouviu outras músicas de Debussy vai sentir uma certa familiaridade com essa primeira canção, porque a escrita vocal dele é muito parecida com a escrita instrumental. A segunda canção deste ciclo é a Quand je ouis le tabourin, que significa Quando ouço o tamborim. Essa música ele escreveu na mesma época que ele estava fazendo uma composição chamada Ibéria, e essa composição tem uma forte influência espanhola. Então você escuta o coro fazendo um acompanhamento para um solo de contralto, e o coro fica cantando lá, 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 vários lá, lá, lás. Isso soa muito espanhol, então parece que tem uma ligação, ele escreveu na mesma época. A última canção do ciclo, Hiver, vous n'êtes que vilain, significa inverno, você nada mais é do que um vilão. Este ciclo termina muito bravo por causa de um inverno e do sofrimento que nós passamos por causa do frio. Então ele comenta, o texto diz que nós deveríamos banir o inverno para o exílio. Nós aqui de Curitiba sabemos bem qual é esse sentimento, né? O programa segue com a Six Chansons, do Paul Hindemith, um compositor nascido em Frankfurt, e ele foi um dos principais compositores alemães de sua época. A maior parte da música de Hindemith traz um sistema bastante peculiar, porque é uma música tonal, mas não é baseada na escala diatônica, ela é baseada na escala cromática. Então ele usa a escala de 12 tons para escrever livremente. Também compôs óperas e trabalhos como Sancta Susanna,
que é uma cantata para solos, coro e orquestra, e missa para coro misto. O texto utilizado por Paul Hindemith foi originalmente escrito em alemão por Rainier Maria Rilke e foram traduzidas e adaptadas pelo próprio compositor. Nós podemos ver nessa obra, nesse ciclo de canções, algumas das qualidades da escrita musical de Hindemith. Você pode notar a progressão complicada de acordes e uma predileção por imitação de vozes, resgatando a escrita renascentista. Essa obra também funciona quase como uma paisagem sonora e cada canção tem a sua própria imagem, o seu próprio ritmo. Essas 6 miniaturas musicais são o Le Biche, a corça, Un cygne, um cisne, Puisque tu passes, uma vez que tudo acontece, Printemps, que é primavera, En hiver, no inverno, e Orcade, que é pomar. O concerto encerra com outra obra chamada Trois Chansons, mas dessa vez composta pelo francês Joseph Maurice Ravel. Você já ouviu falar do Ravel, né? Lembra do bolero de Ravel? Escuta aí. Ravel também estudou no Conservatório Nacional de Paris e ele foi influenciado pelo seu contemporâneo, que é o Claude Debussy, quem abriu o concerto aqui do Coro da Camerata. Uma das principais características do Ravel é que ele era um exímio orquestrador. Tanto é que o próprio bolero, que é a obra mais conhecida do público, você passa praticamente 15 minutos escutando a mesma melodia, né? Mas ele trabalha de uma forma com os instrumentos que você acaba não enjoando. Então ele era muito perfeccionista e foi um compositor que não tem uma gama tão grande de obras, não compôs tanto, mas tudo que ele fez foi num perfeccionismo acima das expectativas, digamos assim. Trois Chansons, assim como a de Debussy, é a única obra para coro misto a capela que Ravel compôs. Também foi composta nos moldes da chanson renascentista. Trois Chansons é como se fosse um conto de fadas, conta uma história, mas aqui a poesia também foi escrita pelo próprio compositor. Ele escreveu enquanto esperava ser aceito pelo exército. A perda é o sentimento que conecta essas 3 canções. Ronde trata sobre a perda da inocência de uma criança. É uma criança que sofre porque tem que virar adulto. Nicolette é uma adaptação da história de Chapeuzinho Vermelho. Ela perde a confiança. E Trois Beaux Oiseaux du Paradis conta a história de uma garota que espera pelo amado voltar da guerra. Então 3 passarinhos vêm do paraíso enquanto ela está esperando e contam que o amado tinha morrido nessa guerra. Então essa jovem perdeu a esperança. Nicolette tem uma estrutura musical bastante interessante, é uma música dividida simetricamente de 13 em 13 compassos. Este concerto traz obras de compositores do século XX que foram contemporâneos, mas que beberam da mesma fonte. Usaram a chanson renascentista como material de trabalho. Apesar da essência ser a mesma, nós vamos poder conhecer através da música coral francesa o universo musical de cada um desses compositores. Eu convido a todos para o próximo concerto do Coro da Camerata Antiqua de Curitiba, Ton la Voix, sobre música coral francesa, regência de Dorit Collin, dia 19 de agosto às 20 horas e dia 20 de agosto às 18h30 aqui na Capela Santa Maria.